Livro de Cabeceira com Maria João Vieira. Olá e sejam bem-vindos ao podcast Livro de Cabeceira. A minha convidada de hoje é Maria João Vieira e vamos falar do livro Novas Cartas Portuguesas, escrito por Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta. É um livro bastante controverso e com alguma reputação. Maria João Vieira, como é que tomou conhecimento deste livro, sabendo que houve assim umas pausas entre as reedições bastante longas? Bem, eu entrei para a faculdade em 1976, a Faculdade de Letras em Lisboa, e tínhamos o hábito de nos juntar para cantar canções de intervenção, dizer poesia. Chegávamos a dizer poesia na rádio e trocávamos livros para isso. Novas Cartas Portuguesas, das Três Marias, veio parar-me às mãos e passou a ser um livro revisitado. Hoje, livro de cabeceira. Foi publicado pela primeira vez em 1972 e, de facto, entre a segunda e a terceira edições, houve um hiato de 25 anos. As Três Marias, como acabou de dizer, são as autoras Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. Autoras que, por início da década de 70, quiseram contestar e reformular o papel da mulher na sociedade portuguesa. Estamos a falar de mulheres com formação superior, que ousaram pôr em causa a visão machista e misógina que imperava em Portugal de então. Um país que vivia sob a ditadura, em guerra, onde tudo o que era publicado estava sujeito à censura. E é disso mesmo que vão falar as autoras, num livro que, como não podia deixar de ser, manifesta registros diferentes, sem que à partida se saiba quem escreveu o quê, pois optaram por não identificar a autoria de cada passagem, um pacto que mantiveram até aos dias de hoje, destabilizando as noções de autoria. Não posso deixar de referir que a publicação deste livro contou com o apoio de Natália Correia, diretora literária à época das edições dos Estudos Cor, que se opôs energicamente aos cortes propostos pelo editor e fez com que este livro fosse publicado na íntegra e conforme o original. Os editores, como todos sabeis, temiam a censura e a perseguição judicial e, de facto, em 24 horas após a sua entrada nas livrarias, o livro foi apreendido e destruído, ao que seguiu uma grave acusação por atentado à moral pública, obscenidade e pornografia, e as autoras julgadas por abuso de liberdade de imprensa e atentado à moral. Como as autoras tinham contactos no estrangeiro, o caso saltou fronteiras. Escritoras como Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Doris Lessing e Iris Murdoch contribuíram para divulgar o absurdo daquele processo, instaurado pelo próprio Estado, em países como a França, o Reino Unido e os Estados Unidos. Como as autoras tinham contactos no estrangeiro, o caso saltou fronteiras. Escritoras como Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Doris Lessing e Iris Murdoch contribuíram para divulgar o absurdo processo instaurado pelo próprio Estado, em países como a França, o Reino Unido e os Estados Unidos da América. As muitas manifestações levadas a cabo pelas feministas desses países, em frente às embaixadas de Portugal, alvo de acesos debates no estrangeiro, e a forte cobertura noticiosa embaraçaram e muito o governo e o Estado português. Não nos esqueçamos da cimeira Nixon-Pompidou, levada a cabo aqui na Terceira, como parte da campanha de sedução de Portugal. O embaraço foi muito grande. O livro tornou-se um sucesso mundial, com traduções em várias línguas, ao mesmo tempo que servia de mote às lutas feministas então no auge, havendo mesmo o slogan All Women Are Maria. Tem piada porque este livro agora celebra os 50 anos, ou seja, uma altura bastante propícia para falarmos sobre ele. E você falou um bocadinho do background da altura, na altura em que foi escrito, mas e hoje em dia, acha que ainda mantém o poder transgressivo com que foi conhecido na altura, com que a sua reputação mantém-se nos dias de hoje, tendo em conta o contexto sociopolítico em que foi escrito, bastante intenso na altura? Muito bem. Este livro foi e permanece 50 anos depois, como disse muito bem, faz este ano 50 anos da sua primeira edição, e é uma obra fundamental da nossa literatura e cultura contemporâneas, pelo importante contributo para a história das mulheres e para as questões relativas à igualdade e à justiça. Eis-nos é um poema da Terceira Carta que é um exemplo de recusa dos papéis impostos às mulheres, em que a autora, melhor dizendo, ou as autoras, sugerem uma transgressão.
O livro critica a ditadura, o colonialismo, a guerra no ultramar, a imigração, a terrível situação em que viviam as mulheres e retrata uma sociedade patriarcal e conservadora, cujo paradigma assenta numa hipocrisia que oprimia a mulher, a sua liberdade, o seu corpo, o seu intelecto. Mas respondendo diretamente à sua questão, sim, Novas Cartas Portuguesas ainda são novas. Isto é, o livro ainda hoje coloca o dedo em feridas que permanecem na nossa sociedade, como a violência doméstica, a pobreza ou os muitos e variados preconceitos que põem travões à felicidade das pessoas. E tanto assim é que continua a ser lido pelas novas gerações e a ser motivo de debates, de filmes e de exposições. Ok. E o livro é conhecido por ter vários estilos literários contidos no mesmo livro. E de que forma é que estas escritoras conseguiam desconstruir os estereótipos de género que estava a falar? Que métodos é que acha que usaram? Quais são os que marcaram-lhe mais? Quais são os estilos mais intensos que elas usaram para... Bom, o livro funciona como um palimpsesto de géneros. São 120 textos que juntam tanto a epistolografia como a poesia, pequenos ensaios e citações. Desde logo o título, Novas Cartas Portuguesas, remete para as velhas e famosas cartas portuguesas de Mariana Alcoforado, publicadas no século XVII, mais precisamente em 1669, que são trazidas para o livro no contexto dos anos 70 do século XX, como mote para a desconstrução de estereótipos. E são escritas 9 cartas na procura de uma identidade feminina, subvertendo até o protocolo da epistolografia, textos impossíveis de catalogar. Todo o livro é a desconstrução do estabelecido e a procura de um novo paradigma, pondo sempre em evidência o tema da libertação da mulher, e vai muito mais além quando coloca uma questão à humanidade, e cito: como inventar amor que reconheça todos os abismos? Sim, senhor. Acho que é um excelente fim para a conversa sobre este livro. Ou não, porque gostaria de saber se recomendaria este livro às jovens de hoje em dia. Sem dúvida, mas também eu recomendaria aos jovens. Aos jovens, ok. Mulheres e homens. Ok, sim senhor. Propõe assim a mais recente edição organizada e anotada pela poetisa Ana Luísa Amaral e que conta com o pré-prefácio e um prefácio daquela que foi a primeira mulher a ser primeira-ministra em Portugal, Maria de Lourdes Pintacilgo. Ok. Muito obrigado, Maria João Vieira. Foi o podcast Livros de Cabeceira. Falámos sobre Novas Cartas Portuguesas e fica aqui a recomendação do podcast. Muito obrigada. Muito obrigado.